Olá pessoal, boa noite. Estamos começando aqui mais uma conversa, uma transmissão ao vivo falando dessa semana, dos assuntos que marcaram essa semana, que marcaram o Congresso. E o primeiro deles é o Dia da Consciência Negra, dia que foi comemorado nessa quarta-feira, ontem, após um incidente vergonhoso na Câmara dos Deputados, quando um deputado rasgou um cartaz com uma charge do Latuf que denunciava a violência policial, em especial contra jovens pobres e negros, não é? Os dados que a gente tem sobre o Brasil, e em especial sobre o Rio de Janeiro, são alarmantes. E era isso que a charge denunciava. Só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui no Rio de Janeiro uma média de 5 civis mortos por dia em operações policiais. E 1.402 mortos em operações policiais nos primeiros 9 meses desse ano. Portanto, um número assustador. E um número assustador também para policiais, porque os policiais acabam sendo vítimas também dessa política de insegurança pública insana do governo do Estado. 89 policiais foram mortos no Rio de Janeiro. A cada 4 policiais assassinados no Brasil, 1 é do Rio de Janeiro. E por essa razão, o PSB, o meu partido, entrou no Supremo Tribunal Federal com uma arguição por descumprimento de preceito fundamental, uma ADPF, pedindo que o Supremo determine que um plano de segurança em até 90 dias e que esse plano de segurança seja construído com a participação da sociedade civil, em especial da Defensoria Pública, do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, uma ação com o objetivo de obrigar o governo do Estado a fazer o que já deveria ter feito há muito tempo, ter um plano de segurança para o nosso Estado. Nós recorremos ao Supremo porque, como o governo não demonstra nenhuma preocupação com a vida da população sofrida das favelas do Rio de Janeiro, em especial, é preciso que alguém tome a frente dessa luta e nós, como partido político legitimado pela Constituição para esse tipo de ação, ouvindo em especial a Defensoria Pública, que foi muito importante na construção dos pedidos a serem feitos. Aqui fica o nosso agradecimento à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que, por sua vez, trouxe para essa ação todo o conhecimento adquirido defendendo as comunidades, a população das comunidades, o povo das comunidades. A eles também o nosso agradecimento, o nosso respeito, a nossa reverência por quem tem lutado para sobreviver no Rio de Janeiro. E é em defesa dessa causa, da qual nós não somos porta-vozes únicos, ao contrário disso, nós só temos a aprender e a receber de quem faz essa luta nas comunidades há décadas, a maneira que nós temos de demonstrar esse compromisso, essa reverência, essa preocupação com a vida de quem está nas comunidades, é que nós ajuizamos essa ADPF. Nós fizemos uma série de pedidos nessa ADPF, um deles de que não se use helicóptero para atirar na população do helicóptero, como o governador tem impulsionado, como tem incentivado. O helicóptero ele é uma ferramenta importante para a garantia de segurança, como plataforma de observação, ou seja, como um apoio para eventuais operações, para dar informações, jamais para atirar. Por que jamais para atirar? Porque é impossível qualquer precisão em qualquer disparo feito de cima de um helicóptero. Com certeza o helicóptero treme, se mexe e não há possibilidade de uma mira bem feita se for para proteger um terceiro inocente, né, se for em legítima defesa, porque o risco, inclusive, de matar o próprio inocente é muito maior do que o de salvá-lo, né? Então é um erro grave esse tipo de uso e essa é uma das coisas que a gente pede nessa ADPF. A letalidade policial no Brasil é muito alta, no Rio em especial, e a polícia do Rio é a que mais mata e é a que mais morre. Essa ação é uma ação em defesa também da vida dos policiais que acabam sendo vítimas desse processo maluco que se adotou aqui no Rio de Janeiro. A gente pede que os policiais tenham
acompanhamento psicológico, porque também sofrem muitos traumas pelas ações das quais são vítimas, ou que testemunham, ou que presenciam, e que também haja um treinamento melhor para que eles possam servir melhor à população e se proteger também mais. Não é? 89 policiais morreram no Rio de Janeiro, como eu disse, no ano passado. Então esse número também é um número elevadíssimo. Nós queremos proteger a vida de todos, a vida de quem está nas comunidades e a vida dos policiais também, que também acabam sendo vítimas desse modelo. Nós também pedimos que se evitem operações, sempre que possível, perto de escolas, de órgãos públicos de saúde, né, de instituições de saúde, em especial na hora de entrada e saída das escolas. Só para vocês terem uma ideia, foram muitos dias que foram vividos sem aulas pelas crianças e adolescentes de comunidades por conta de operações. Né? E fez-se uma conta de que ao longo de 14 anos, que é o tempo que dura o ensino básico, né, infantil, fundamental e médio, essas crianças perderiam algo em torno de 2 anos e meio de aula com essa frequência de operações que se observa em algumas comunidades aqui do Rio de Janeiro. O governador diz que aposta na inteligência da polícia, mas corta 88% das verbas da perícia no estado. Entre outros pedidos, a gente pede também que ambulâncias e equipes de saúde sempre estejam próximas às operações para atender a quem for ferido e, ao mesmo tempo, para evitar que se use o argumento de que se estava socorrendo alguém para se proteger, para se desfazer o local do crime. Então, esse também é um pedido nosso, que sempre haja ambulâncias e equipes de saúde perto dos locais de operação. E, por fim, que a busca e apreensão em domicílios seja individualizada, o mandado, a ordem judicial, como é em qualquer lugar da cidade. Né? Não é possível ter um tratamento para quem mora em comunidade e outro para quem não mora em comunidade. Não há cidadãos de segunda classe numa república. E a Ana Cláudia Fontinelli, que é nossa amiga e sempre nos acompanha, diz que foi um episódio lamentável na Câmara nessa semana. Tem toda a razão, Ana Cláudia, foi uma tristeza, uma vergonha. A Câmara é a casa do povo brasileiro e não a casa grande. Ela não pode se comportar como lugar do racismo, como lugar da intolerância, como lugar em que, se eu não gosto de um cartaz, eu rasgo o cartaz. Não é assim que se faz. Né? E eu disse isso lá essa semana, e nada justifica a violência de um deputado que não concorda com a crítica à instituição da qual provém e, por isso, rasga o cartaz. É um comportamento inadmissível. A violência contra negros cresceu muito nos últimos anos, enquanto que a violência contra brancos se manteve estável. Também é ruim, deveria ter caído, mas deveria ter caído igual para todos, ou até mais. Deveria ter caído percentualmente mais em relação a negros, porque são as maiores vítimas. 3 em cada 4 pessoas assassinadas no Brasil são negras. E desses, 92% são homens, dos quais 55% são jovens, têm entre 15 e 29 anos. Fingir que os negros não são as maiores vítimas disso é a melhor receita para continuar repetindo esse quadro dramático de genocídio da população jovem, pobre e negra do nosso país. Basta de extermínio da população negra. Isso tem que ser mudado. E por isso a nossa ação no Supremo, a nossa arguição por descumprimento de preceito fundamental. O Fabrício manda um abraço, acompanhando de Macaé, aguardando a minha ida a Macaé. Assim que eu puder, eu vou, Fabrício, obrigado pelo convite. O Luciano Sampaio dizendo que os representa, a Cristina Vivas, o Gerardo e Otto dando boa noite, o Ricardo Breiterman, nosso amigo querido também, Molon é 10, e o Gilson Moura dizendo que tem vontade de mudar para o Rio por minha causa. Suponho aqui que para votar em mim. Muito obrigado, Gilson, é uma grande honra. O Rio de Janeiro vive tempos muito difíceis e a gente está fazendo o que pode para ajudar a cidade, o estado e o Brasil a saírem desse fundo do poço que a gente está. O José de Silva Santos comenta dizendo que o presidente está acabando com tudo. É verdade, José.
E prova disso foi a taxa de desmatamento dessa semana, que foi a taxa dramática, né? Divulgada nessa semana. O desmatamento cresceu 30%. São dados do INPE. O índice é o maior registrado desde 2008. O maior índice registrado desde 2008. Um desastre completo. Enquanto isso, o presidente da República diz que ele não deve ser cobrado por isso. Ele não tem nada a ver com isso. Claro que tem, ele estimula o desmatamento e depois não quer ser responsabilizado. Por falar nisso, outra nota triste dessa semana foi o anúncio hoje, né, o evento hoje anunciando a criação do novo partido pelo presidente da República, cujo símbolo foi construído com balas. Fizeram uma escultura lá com o nome do partido, todo montado em balas de fuzil. Como é possível que alguém imagine que a gente vai melhorar o país pela violência, pelas armas, por tiros, por balas? Como é possível que Bolsonaro não tenha um mínimo de responsabilidade e continue estimulando a violência e a letalidade? Está fazendo o contrário do que o Brasil precisa. O Brasil precisa de paz, de tranquilidade, de respeito à vida e não de tiros, mortes e armas. Chega de irresponsabilidade, Bolsonaro. Por isso, fica aqui o nosso apelo e nós vamos acompanhar os passos desse partido, denunciando tudo que tiver sido anunciado. Hoje já começa pelo símbolo, sem falar no nome, que é uma infeliz referência a um partido da ditadura militar, a Arena, que também começava o nome por Aliança. Ele chama dele de Aliança pelo Brasil. É um saudosismo da ditadura que a gente não merece, uma tristeza para o Brasil. Esse é um tempo do qual o Brasil não tem saudade. Pessoal, hoje a nossa live vai ser mais curta. Eu daqui a pouco vou ter que participar de um evento, daqui a 15 minutos aqui no centro da cidade. Por isso a nossa transmissão vai se encerrar agora, mas na semana que vem a gente conversa mais e vai ser um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Eu queria agradecer pela companhia, por todo o apoio, pelo carinho de vocês e pelas mensagens que a gente tem recebido de estímulo, de incentivo nesse momento tão difícil do Brasil, que, como eu sempre faço questão de dizer, é muito ruim, mas vai passar. Afinal de contas, tudo na vida passa e esse governo também passará, esse momento também passará e a gente vai viver tempos, momentos, dias melhores para todos nós.